Gostaria de orar antes pelo irmão, né? Vamos orar pelo irmão? Amém. Senhor, nós te damos graças pela vida do irmão Alisson. Obrigado pelos irmãos que também estão aqui nos visitando nessa noite. Obrigado, Senhor, por ter nos reunido aqui em Teu nome. Sim. Como nós louvamos, o Senhor é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém. Que o Seu nome possa ser exaltado por meio da palavra que o irmão irá pregar. Sim. Oramos, Senhor, para que o irmão também tenha liberdade, Senhor, para falar aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Amém. Senhor, que o irmão possa ter a aprovação do Senhor. Sim. Nós não queremos que o irmão se sinta preocupado em falar coisas que vão nos agradar. Sim. Mas queremos que o irmão esteja verdadeiramente preocupado em compartilhar aquilo que ele sinta que vai agradar ao Senhor. Amém. Que o Senhor possa abençoar esse tempo de ministração. Amém. Fala ao coração de todos nós. Sim. Unge os lábios do irmão. Sim. Unge também os nossos ouvidos. Sim. Queremos ter para ti verdadeira devoção. Sim. Nos colocar aos seus pés. Sim. Para ouvirmos os seus ensinamentos. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor, a graça, a paz e a verdade para mim, para minha esposa, verdade é um privilégio. A gente começar reconhecendo quão importante essa assembleia de irmãos é na nossa vida. E não só coletivamente, mas também individualmente. Cada irmão aqui tem participação e que o Senhor abençoe cada um. Começar falando a respeito de algo que me aconteceu e que nunca aconteceu na minha vida, a respeito da ministração da palavra. O Andrezinho foi o primeiro que entrou em contato comigo, falando da possibilidade de ministrar a palavra aqui. E o Senhor, na hora, o Senhor me deu o assunto. Só que não era um assunto muito agradável. Era um assunto um pouco desagradável e também difícil de transmitir para os irmãos. Um assunto que daria muito trabalho para mim também. Então, quando o Adriano me confirmou, eu perguntei para ele: irmão Adriano, tem algum tema que os irmãos querem que fale? Tentei jogar a responsabilidade para vocês, para os irmãos. E o Adriano falou: olha, fala o que o Senhor colocou no teu coração. E eu ainda continuei rejeitando aquele primeiro sentimento que o Senhor me deu do tema. E, irmãos, eu preparei uma outra mensagem, e o Senhor não me deu paz. O Senhor não me deu paz. A mensagem já estava pronta. Deu trabalho, mas o Senhor não me deu paz. E eu continuei em oração diante do Senhor, e o Senhor falou: olha, a igreja é minha. É aquele primeiro sentimento. Eu falei: tá bom, Senhor. Eu falei: puxa, a primeira vez que os irmãos me chamam, eu queria trazer um tema agradável, e talvez os irmãos não me chamem mais. Mas a gente tem que ser obediente ao Senhor, né? Então, louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16. Apocalipse, último livro da Bíblia. Capítulo 16. Esse é um tema bastante atual e muito importante. Apocalipse capítulo 16, versículos 13 a 16. Vou chamar os irmãos que encontrarem para nós lermos juntos esses versículos. São poucos versículos. Apocalipse 16, versículos 13 a 16. Os irmãos acharam? Amém. Vamos ler então. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta,
e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vamos ter mais um período de oração. Querido Senhor, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos num lugar seguro, que é aos teus pés. Os teus pés são um lugar sagrado para nós. Nós amamos os teus pés, pois tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a suprema majestade. Nós somos escravos teus. Os teus pés são um lugar nobres para nós, e somos tão baixos, vios, pecadores. Mas o Senhor se dignou ser chamado de amigo dos pecadores. Obrigado, Senhor, porque temos esse lugar seguro, que é aos teus pés. O Senhor nos encoraja nessa noite, também nos adverte. Queremos estar dentro dessa porção aqui, daqueles que são felizes, bem-aventurados, servos vigilantes, que mantêm as suas candeias acesas, porque o Filho do Homem vem. Então sabemos que a tua vinda está próxima, e nós não queremos estar desapercebidos, não queremos estar brincando de ser cristãos, não queremos estar, Senhor, como as demais pessoas e como o cristianismo nominal desses dias. Queremos ser aqueles que estão com os espíritos aguçados. Senhor, queremos ser como aqueles que aguardam o Senhor, como aquelas virgens que estão em santidade, Senhor, que buscam a pureza espiritual, que buscam manter espírito, alma e corpo íntegros para o encontro do Senhor. Senhor, as nossas vidas não têm sentido se não for para se encontrar com o Senhor. Senhor, nós não vivemos pelo pão que perece. Senhor, nós não vivemos para se encher de bens aqui nessa terra. Senhor, nossa vida, Senhor, é uma vida que é para ajuntar tesouros no céu. O Senhor nos deu uma santa vocação. O Senhor nos deu uma pátria celestial. O Senhor nos ajuda a viver de acordo com aquilo que o Senhor nos colocou. O Senhor nos colocou nas regiões celestiais em Cristo. Acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo nome que se possa referir não somente nesse século, mas também no vindouro, Senhor. Nós queremos viver de acordo com a posição que o Senhor nos colocou. Livra-nos, Senhor, de viver vidas vazias, mundanas, com uma esperança limitada a essa vida, Senhor. Limitada às coisas da terra. Livra-nos, Senhor, de viver como se o deserto fosse o fim em si mesmo. Porque o nosso fim não é aqui. Aqui é uma etapa de treinamento, de transição, Senhor. Nos ajuda a se preparar aqui para as glórias que virão, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus. Esse é o nosso destino. Não é aqui, Senhor. Os reinos do mundo estão destinados à destruição. Essa terra está entesourada para fogo. Não queremos ter os nossos corações aqui, Senhor. Arrebata os nossos corações dessa terra, das coisas que são dessa terra. Transfere o nosso coração, Senhor, para o teu reino celestial. Guarda-nos dos tropeços. Guarda-nos do fermento. Guarda-nos de ser cristãos apostatados,
Queremos ser cristãos que vivem uma vida com fome, com uma fome insaciável por Ti. Dá-nos fome e sede, dá-nos um coração de busca pelo Senhor. Oh, Senhor, como nós rogamos a Ti, como o salmista disse, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira por Ti, ó Deus, a minha alma. Dá-nos esse coração, dá-nos um coração como o de Davi, que disse uma coisa, peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar, habitar na casa do Senhor. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Esses versículos que nós lemos aqui de Apocalipse 16 estão dentro de um contexto maior, que é o julgamento da sexta taça. É um cenário ainda futuro, é algo que ainda vai acontecer. E esse cenário desses versículos que nós lemos vai ser um julgamento que Deus vai fazer sobre o império do anticristo e a sua cidade, a sua capital, que é a Babilônia. E Deus vai fazer isso como? Por meio de reunir exércitos. Todos os reinos do mundo vão ser reunidos para a peleja do dia do Todo-Poderoso. Vai ser uma batalha, a última batalha dessa ordem presente. É uma etapa de transição. Mas embora, irmãos, esse texto que nós lemos fale ainda de um tempo futuro, as bases do que será o curto reinado do anticristo aqui nessa terra já estão sendo fundadas hoje. O anticristo ele tem montado as suas bases já hoje. Pois tudo que acontece no mundo material, primeiro, acontece no mundo espiritual. Então, amados irmãos, vários eventos têm colaborado com isso nos dias de hoje, e dentre essas várias coisas, 3 causas de apostasia entre os crentes. 3 causas de abandono da fé, que tem sufocado muitos crentes, tem levado muitos cristãos a abandonar a fé. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E é claro que essas 3 causas, ou 3 características, também estão presentes nas pessoas do mundo. Não estão presentes apenas em cristãos. Não se vê apenas na igreja dos nossos dias, na igreja nominal, mas também nas pessoas do mundo. E é bom para que quem ainda não percebeu, possa perceber. Porque, irmãos, nós não queremos ser colaboradores involuntários com isso aqui que nós lemos. Nós não queremos colaborar com aquilo que vai ser o império do anticristo. Mas, infelizmente, a gente precisa dizer que muitos cristãos estão colaborando, ainda que de maneira imperceptível, ainda que de maneira involuntária, com aquilo que vai ser o império do anticristo. Então, irmãos, nesses dias que sobrevirão à humanidade ainda num tempo futuro, não há nada que nós possamos fazer para evitar que esses dias cheguem. Porque é uma profecia bíblica, o Senhor prometeu, isso vai se cumprir. Então não existe nada, olha, eu vou orar para que isso não aconteça. Isso vai acontecer, é profecia bíblica. Mas o que nós queremos com a graça do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, irmãos, é que nós não sejamos participantes do mal. Que nós não tenhamos parte de ser colaboradores das obras desses espíritos malignos. Porque existem crentes que colaboram sem perceber, são influenciados sem perceber por obra de espíritos malignos, que vão redundar na batalha de Armagedon. Isso é uma possibilidade, irmãos. Isso é uma real possibilidade. Se nós vivemos vidas cristãs apostatadas, a palavra apostasia, ela só se refere a crente. O incrédulo não tem o que apostatar. Então, só crente pode apostatar, que é abandonar a fé.
E nós não queremos ser cúmplices das obras das trevas. Nós não queremos ser colaboradores com isso aqui. Então, por isso que a gente se admoesta. Por isso que a gente se adverte mutuamente. Porque a gente não quer incorrer nesses perigos. Então, esses versículos que nós lemos aqui, fazer um resumo para os irmãos, nós não vamos entrar em detalhe por detalhe, nós temos um foco específico. Esses versículos falam resumidamente de movimentações, se você parar para perceber, olhar com atenção esses versículos, eles falam de movimentações de espíritos. Movimentações de espíritos provocando ações no mundo físico, no mundo material. Então a sexta taça de Apocalipse nada mais é do que espíritos se movimentando e fazendo sinais para juntar as nações para a guerra do Armagedon, que vai ser a última guerra. O anticristo vai liderar essa guerra. Então, irmãos, em outras palavras, as nações, ainda em um tempo futuro, elas vão se juntar para uma grande guerra, motivadas de maneira direta, motivadas diretamente pela ação de espíritos. Irmãos, é claro que nenhum crente verdadeiro, nenhum crente sincero vai querer colaborar com isso. Mas, irmãos, a gente precisa se atentar como isso pode se tornar uma possibilidade. Nós, crentes em Jesus Cristo, irmãos, o que diz o texto de Efésios, capítulo 1, versículo, logo no início, capítulo 1, nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos, aonde? Na terra. A bênção é terrena? A bênção terrena é para Israel. E para a igreja? Toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. O Senhor precisa atentar que as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. E também, irmãos, nós fomos colocados pelo Senhor, também diz Efésios capítulo 2, nós fomos colocados em uma posição, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, irmãos, nós, por mais que estejamos com os nossos olhos físicos da carne, olhando agora um para os outros, aqui na cidade de Rio Claro, nós estamos, porque a palavra de Deus imutável, suficiente, inerrante diz, nós estamos assentados. Você crê nisso? A palavra diz, ponto e acabou. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. E a palavra de Deus também diz que nós temos uma vocação terrena, celestial. A nossa vocação é celestial, participantes da vocação celestial. Isso que diz o texto de Hebreus. Amados, e o Senhor também nos diz em Colossenses, para nós colocarmos a nossa mente, pensarmos aonde? Nas coisas da terra? Pensarmos nas coisas lá do alto. Onde quem vive? Cristo, assentado à direita de Deus. A palavra de Deus também diz no texto de Hebreus que a nossa pátria está nos... A nossa pátria está onde? Você tem uma pátria nacional? Eu tenho. Sou brasileiro. Mas a palavra de Deus diz também que eu tenho uma pátria. E se chegar um momento para confrontar e você tiver que escolher entre uma pátria e outra, o que você vai escolher? Pátria celestial. Se você é um verdadeiro crente em Cristo, pátria celestial é a sua prioridade. Então, a nossa pátria está nos céus. E nós aguardamos uma cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. E nós temos uma herança incorruptível, sem mácula, e marcejada, ela não murcha, irmãos. Não é uma herança terrena, não é um dinheiro que você tem no banco, que o banco a qualquer momento pode falir e você perder seu dinheiro. Não é uma casa que a qualquer momento pode cair uma árvore em cima. Não é um carro que podem roubar. É uma herança aí, marceseira, ela não murcha. Ela está reservada onde? Nos céus. Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé.
Então, irmãos, existe uma possibilidade de colaboração com os espíritos do mal quando nós trocamos tudo aquilo, a posição que Cristo nos colocou, e quando nós trocamos tudo aquilo que nos aguarda por vidas estritamente terrenas, mesmo sendo crentes. Vidas estritamente para o prazer terreno, para a satisfação terrena. Você pode ser um colaborador com os espíritos malignos. Então, existem crentes que vivem vidas centradas na terra, para os interesses da terra. Nem cristão, tem muito lugar aí que o foco é onde? Você ter o carro do ano, não é verdade? Se ora por isso, se quer isso, se deseja isso. Centrados na terra, nos interesses terrenos, para o próprio deleite e satisfação. Irmãos, isso é como Esaú trocar o direito de primogenitura por um repasto. Por um repasto. Então, irmãos, como eu falei, existem 3 causas, ou 3 motivos de apostasia que podem nos levar a isso. E, irmãos, pasmem. Cada uma dessas 3 causas corresponde a um desses espíritos malignos do versículo 13. O mundo espiritual, por mais que os céticos neguem, ele é perceptível. Você consegue perceber, você consegue sentir, você consegue tocar. É ou não é verdade? E todo mundo que vive para o Senhor sente em seu espírito os movimentos do mundo espiritual. E, amados irmãos, o mundo espiritual tem se movido ou não tem? Todo mundo que tem o discernimento espiritual aguçado, talvez em menor ou em maior grau, percebe que Satanás vem preparando o palco para o que vai ser isso desses versículos que nós lemos aqui. Tudo vai redundar nisso aqui, irmãos. Uma guerra final. Nessa guerra que o Senhor vai limpar tudo. Mas o palco todo do mundo é sempre preparado para esse cenário aqui desses versículos que nós lemos. Então, irmãos, quando nós observamos, por exemplo, o cenário religioso do mundo atual, de maneira geral, e quando nós também observamos o cenário político do mundo, nós percebemos que esses acontecimentos, eles coincidem com aquilo que a gente sente interiormente em nosso espírito. E de fato, irmãos, é ou não é verdade? Tá ou não está ficando cada vez mais difícil orar? Tá ou não está mais difícil cada vez aquietar mais a mente? A gente tem que pedir mais, clamar mais ao Senhor, para aquietar mais a nossa mente. Os ataques estão ou não estão maiores? Os ataques têm se intensificado. As dificuldades têm se aumentado. As tempestades em copo d'água têm aumentado. Coisas que são pequenas tomam proporções gigantescas, consumindo nossa energia, consumindo e nos magoando. Satanás magoando os santos do Espírito, os santos do Altíssimo, nos cansando. Estafa física, espiritual, mental, esgotamento espiritual, emocional, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Está ficando cada vez mais difícil você louvar em sua casa. O apetite pelas escrituras de muitos, infelizmente, já não é mais o mesmo. Muitos, talvez, no meio cristão, nos dias de hoje, já não conseguem mais congregar. Você olhava, irmão, há um ano atrás, 2 ou mais, diante das dificuldades, não consegue mais congregar. Aumentou o volume de trabalho, aumentou as tribulações lá fora, não tem mais prazer em congregar. E a tendência, amados irmãos, é que isso só aumente. Nós precisamos ser verdadeiros. A tendência é piorar. E por isso nós precisamos de mais profundidade. Nós precisamos estar mais unidos. Nós precisamos buscar o Senhor juntos. Precisamos nos prostrar cada vez mais ao Senhor. Precisamos de mais oração. Precisamos de mais louvor em nossas vidas. Senão, irmãos,
vai ser difícil subsistir. Vai aumentar cada vez mais. Então, irmãos, as Escrituras relatam para nós que no cenário dos dias do tempo do fim, é um cenário de apostasia, não é um cenário de avivamento. É cenário de apostasia. Vai haver abandono da fé. Vai haver. Amor esfriando. Cada vez mais. E a fé, então? Aquele irmão que falava, puxa, eu tenho fé, tal coisa aconteceu na minha vida, foi pelo Senhor, tal coisa aconteceu, foi pela graça do Senhor, eu vi o movimento do Senhor na minha vida. Você pega alguns anos depois, não, aquilo era fruto do acaso, aquilo foi coisa que eu achei da minha cabeça. A fé vai esfriando. E aí os feitos do Senhor passam a ser considerados obra do acaso, pura casualidade, aleatoriedade. Então a fé, no versículo que diz, porventura achará fé na terra o Filho do Homem? Então, irmãos, que o Senhor, mas ainda assim, que o Senhor nos ache com fé, nos ache crendo nas Sagradas Escrituras. Irmãos, tudo isso são movimentos dos espíritos malignos no mundo espiritual. Assim como nesses versículos que nós lemos aqui. Irmãos, há crentes que viviam há tempos atrás a vida cristã, algo da vida cristã, e em nossos dias se tornaram como Demas, amando o presente século, abandonando Paulo. Acho que todo mundo conhece um Demas. Então, amor ao mundo tem aumentado, amor às coisas do mundo tem aumentado, ao que o mundo tem a oferecer para nos distrair e, por fim, para nos destruir. Quer destruir teu casamento? Eles não querem brincar, eles querem destruir. Irmãos, mas podemos dizer também, claro, desde que a igreja, ao longo desses 2000 anos, a apostasia tem acontecido, sem dúvida alguma. Isso sempre tem acontecido. Isso não é uma novidade. Claro que as coisas têm aumentado, mas isso não é uma novidade. E isso é para que nós sejamos alertados. Sempre haverá cristãos apóstatas. As causas de apostasia, de abandono da fé, elas podem ser diversas. Mas nesse texto que a gente leu, fala de 3 causas específicas, irmãos. E elas são muito importantes para nós nesse período que nós estamos vivendo. Porque muitos crentes têm sido enredados por essas 3 causas sem perceber. E esse é encargo nosso. E que o Senhor nos encoraje, irmãos, como fala no versículo 15, a vigiar. É um parênteses sagrado, precioso que o Senhor colocou aqui nesses versículos. A voz do próprio Senhor. Irmãos, eu vejo encorajamento aqui, nessa advertência do Senhor. Que o Senhor nos leve a vigiar, a aguardar a vinda dEle e guardar as nossas vestes, porque Ele vem. Cada vez que eu escuto isso, irmãos, é motivo de encorajamento. Ele vem. Está difícil? Ele vem. Ele vem. Então o versículo 13, aqui que nós lemos, nos mostra quais são essas causas. Na verdade, mais do que as causas, mais do que isso, o versículo 13 nos mostra quem está por trás dessas causas. Nos evangelhos, nós vemos Jesus curando doenças, muitas vezes, que exteriormente pareciam apenas doenças. Tem, por exemplo, o caso da mulher encurvada. Parece apenas uma doença. Mas essas doenças escondiam demônios. E Jesus fala, olha, essa mulher foi cativa de Satanás 18 anos. E eu não ia fazer o bem para ela num sábado, né? Então, irmãos, existem doenças, coisas que escondem demônios. É isso como o caso do nosso texto. Então, o texto aqui bíblico nos diz que João viu 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Estes espíritos estavam escondidos. Estavam escondidos e só saíram no momento oportuno. Mas enquanto eles estavam escondidos, assim como os demais espíritos, eles ainda assim atuam na esfera espiritual, influenciando os homens a fazer o que eles querem. Esses são os verdadeiros influencers do mundo.
atuam nos bastidores, não precisam de seguidores, não precisam dos aplausos, nem querem isso. Mas eles influenciam muito, principalmente no cenário religioso e no cenário político, e esses versículos nos mostram que o cenário religioso e o cenário político do mundo vai redundar nisso aqui, Batalha de Armagedon. Então, quando esses espíritos saíram dos seus lugares, eles tiveram maior velocidade em suas ações, como o texto nos mostra. E eles atuaram diretamente no mundo físico, no mundo material, porque o texto nos diz que eles fizeram sinais. Sinais diretamente para os homens ver, diretamente para os homens seguirem. Sinais para validar aquilo que eles pretendiam que os homens fizessem. Os sinais foram feitos para atrair os homens, como você atrai um peixe com uma isca. Para levar para o seu objetivo. O objetivo é a Batalha de Armagedon. A aparência desses espíritos, o texto bíblico diz, olha o texto, a aparência desses espíritos imundos, semelhantes a rãs. Irmãos, isso nos ajuda a identificar sobre o que nós estamos falando através do caráter desses espíritos. Pois, amados irmãos, a aparência de algo quase sempre revela o caráter. A aparência de algo quase sempre revela o caráter de algo. Então, você olha exteriormente algo, você consegue ter uma ideia daquilo que está por dentro. Então, no livro de Êxodo, falando de rãs, né? A aparência deles é semelhante a rãs. Primeira menção de rãs, Êxodo capítulo 8, versículos 3 a 14, nós temos a praga das rãs. Moisés levanta ali o seu bordão e lança sobre o Egito a praga das rãs. As rãs não eram um bom sinal, né? Porque elas já estão, logo na primeira menção, associadas a algo negativo. Quando a gente vai para Levítico capítulo 11, Deuteronômio capítulo 14, são textos que estão falando sobre a dieta alimentar do povo de Israel. Esses dois textos, eles trazem os critérios que determinam para o povo judeu se um animal era puro ou impuro. Puro ou impuro. Para o consumo deles, para a adoração, para apresentar diante do Senhor. E as rãs, elas se enquadram entre os animais anfíbios. O que é um animal anfíbio, né? Eu não sou biólogo nem nada, mas estudei um pouco isso. Elas estão associadas a animais que rastejam. E se são animais que rastejam, não eram próprias para o consumo, para o povo de Israel. Portanto, animais impuros, imundos, associados à maldade. Um animal imundo, inadequado. Seja inadequado para apresentar como oferta para o Senhor, seja inadequado para consumo e etc. Então as rãs eram animais considerados imundos. O povo de Israel não podia comer rãs. O símbolo da maldade. Tem um irmão chamado Wim Malgo, ele diz o seguinte sobre as rãs. As rãs são estranhos anfíbios, elas vivem tanto nas escuras e em lameadas profundezas, como em solo firme sob o sol. Elas podem ocupar a fantasia dos homens, pois têm membros semelhantes a eles. O que chama a atenção são seus olhos extremamente grandes e a sua voz, o volume de voz extremamente desproporcional. Então, um animal pequenininho, tem uma voz que você consegue escutar longe. Muitas vezes, elas surgem repentinamente das profundezas de baixo. Uma rã tem algo de misterioso e sinistro. E não somente os judeus as tinham como animais imundos. O zoroastrismo e outras religiões também. Até para outras religiões. Irmãos, o mundo de hoje tem faltado bastante esse assunto de OVNIs, né? De extraterrestres. Qual a semelhança, geralmente, dos ETs? Semelhantes a rãs. Não são aqueles olhos grandões? O corpo desses ETs não são corpos semelhantes também às rãs,
as mãos dos ETs também não são mãos que parecem as das rãs? Isso revela um pouco quem é o caráter dos verdadeiros extraterrestres. Quem de fato eles são. Isso nem tinha preparado para falar, mas pessoal que estuda profundamente a ufologia diz que todo caso de abdução alienígena, quando aparece, todo aquele que clama pelo nome de Jesus ou pelo sangue de Jesus, a experiência se encerra de maneira abrupta, se encerra na hora. Então, irmãos, revela um pouco do caráter, né? Mas o assunto não é esse aqui. Então, o versículo 13, nós lemos, fala que esses 3 espíritos imundos saíram de lugares. Quais eram esses lugares que esses espíritos imundos moravam, habitavam? Qual era a casinha desses 3 espíritos imundos? Um espírito imundo saiu da boca do dragão, outro espírito imundo saiu da boca da besta, e o terceiro, a besta é o anticristo, tá? E o terceiro espírito imundo saiu da boca do falso profeta. E o texto ele é bem específico ao dizer de onde esses espíritos saíram. Da boca de cada um ali. Então, irmãos, nós vamos ver de maneira panorâmica quem são esses 3 personagens e o que eles fazem para poder entender a ação desses espíritos. Primeiro é o dragão. O primeiro personagem é o dragão. Tá? Então, Apocalipse 12, 9, revela quem é esse personagem. Quem que é o dragão? Os irmãos sabem, mas eu vou ler aqui. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, o dragão, conforme Apocalipse 12, 9, é a antiga serpente, aquela que enganou Eva no jardim do Éden. E esse mesmo versículo nos diz que esse dragão se chama Diabo e Satanás. Primeiro nome, Diabo, significa caluniador, significa aquele que joga através de acusações, ou aquele que difama. E o segundo nome, Satanás, significa adversário. Esse texto de Apocalipse 12, 9, também revela ainda uma arma utilizada pelo dragão e contra quem ele utiliza essa arma. O texto diz que o dragão é o sedutor. O dragão é o sedutor. Então, uma das armas utilizadas por Satanás é a sedução. Ele é o sedutor de todo mundo. Então o dragão usa essa arma, que é a sedução, contra todo o mundo. Todo mundo é alvo da sedução satânica. Satanás é aquele que é rebelde contra Deus, é o pai da mentira, ele representa toda a falsidade espiritual, é a fonte de todo engano espiritual e distorção da verdade. Esse é o primeiro personagem pela boca do qual sai o primeiro espírito. Beleza? O dragão a gente já viu. O segundo personagem é a besta. Um nome bom, né? A besta. É o anticristo. O anticristo era um personagem político. E como um político, vai fazer tudo que um político faz. O que um político faz? Faz intriga, faz guerra, quer agradar quem apoia ele, quer agradar quem investe nele. Isso é um político. Às vezes ele não concorda com o que alguém está fazendo, mas ele quer agradar. Tem um investimentozinho por trás. Isso é um político. O anticristo é um político. Então, geralmente, os políticos, eles tentam não misturar política com religião, né? Ou tentam esconder isso muito bem. Já o anticristo, não. O anticristo, ele não vai esconder no seu período de governo. A gente vê pelos textos bíblicos que ele blasfema. Ele blasfema. Ele se opõe a Deus e ele persegue os santos e recebe adoração. Olha que político diferenciado, no mau sentido. Então, Apocalipse 13, 7. Apocalipse capítulo 13, 7, falando da besta, do anticristo. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo,
povo, língua e nação. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, através desse versículo aqui, fica bem claro, bem evidente, que os santos estarão naqueles dias. Nos dias do anticristo, vai haver santos lá. E esses santos, eles vão estar em que posição em relação ao anticristo? Posição de vitória? Ah, colocamos a mão sobre ele, ele caiu em nome de Jesus aqui. Não. Não. Os santos naqueles dias serão vencidos pelo anticristo. Por mandato de Deus. Porque o texto bíblico de Apocalipse 13:7 aparece a frase: foi-lhe dado que vencesse os santos. Foi-lhe dado. Dado por quem? Por Deus. Que o anticristo vencesse os santos. Então, irmãos, isso significa que qualquer resistência naqueles dias futuros, qualquer resistência política cristã, um movimento armado cristão que possa surgir contra o anticristo, não vai prosperar. Foi-lhe dado que vencesse os santos. Qualquer movimento cristão levantado contra o anticristo vai ser derrubado, vai perecer, vai ser inútil perante o anticristo. E também foi dada ao anticristo a autoridade política sobre toda a humanidade naqueles dias futuros. Fala que povo, língua, nação. Especificando, para que não venha ninguém dizer, não, é só um pouquinho. Não, todo povo, língua e nação. Foi-lhe dada autoridade. Daniel 11:36 é outro versículo, Daniel 11:36, falando sobre esse anticristo, sobre essa besta. Este rei fará segundo a sua vontade. E se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. Até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Daniel 11:36 fala isso. Algo que está determinado por Deus será feito. Deus vai dar para que o anticristo faça segundo a vontade dele. Ele vai se levantar e vai se engrandecer sobre todo Deus. Ah, vai ter uma divindade tal no povo tal. O anticristo vai se engrandecer sobre ela. Ah, outra divindade ali. Ele vai derrubar e vai se engrandecer sobre ela. Não, mas essa aqui não. Essa aqui. Ele vai também. Ele vai se engrandecer. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. E será próspero. Deus vai permitir isso. Até que se cumpra a indignação. Irmãos, é justo. Uma geração perversa que odeia o Senhor, que conspira contra o Senhor. Eles querem um rei que reine sobre eles assim? O que a humanidade tem pedido é um rei para elas adorarem. Deus vai dar, vai ser o anticristo. É isso que vocês estão pedindo, é isso que vocês vão ter. Então, da boca desse personagem político, que é a besta, o anticristo, sai outro espírito imundo. Vamos para o terceiro personagem. O terceiro personagem é o falso profeta. Esse falso profeta vai ser um líder religioso, enganador nos últimos dias. Ele promove a adoração do anticristo através de sinais e milagres. Então a gente pode ler sobre ele em Apocalipse 13, versículos de 11 a 14. Apocalipse 13, de 11 a 14. Está tudo perto desses versículos aí. Eu vou ler esses versículos. Apocalipse 13, de 11 a 14. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta.
dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, irmãos, a gente vê logo nesse primeiro versículo 11, né? Deus também chama de besta esse aqui. Parece cordeiro, parece, só na aparência, mas fala como dragão. Não tem autoridade própria, exerce a autoridade de outro. Ele exerce a autoridade do anticristo, exerce a autoridade da besta, para fazer com que a terra e os seus habitantes adorem o anticristo. É isso que o falso profeta vai fazer naqueles dias futuros. Versículo 13 diz que o falso profeta opera grandes sinais, e o 14, que a gente leu agora, que por causa dos sinais ele seduz os que habitam sobre a terra. A gente acabou de ler no capítulo 12, né? Uma das armas do dragão é a sedução. Onde a arma da sedução está sendo usada aqui? Pelo agente do dragão, o falso profeta, o funcionário do dragão nos últimos dias, né? Sedução. Então, pois bem, a gente já viu a aparência desses três espíritos, o caráter deles, de onde cada um saiu, esses três personagens, as suas características. Então é interessante nós notarmos, amados irmãos, né, que nas Escrituras Sagradas há personagens, a gente acabou de falar de três, da onde saem esses três espíritos, há personagens que têm estreita correlação, como se Deus mesmo estivesse querendo mostrar ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a Escritura, determinado assunto e o desenvolvimento dele até a consumação do assunto. A gente sabe que Gênesis é as sementes. Deus está começando a introduzir assuntos. Apocalipse é a consumação. A gente começou pelo final aqui, a gente começou pela consumação. Para a gente ver o final no que vai redundar isso aqui. Agora a gente vai ver a correlação para a gente poder entender o que são esses três motivos de apostasia que têm enredado crentes. Então, nós podemos abrir nossas Bíblias em dois textos. Vamos primeiro para Mateus capítulo 16. Nós vamos ver nesse texto aqui de Mateus 16 a correlação desses três espíritos malignos, a correlação dos três personagens que a gente acabou de ver, com três grupos atuantes na época de Jesus. E o que Jesus falou acerca deles. Então, lembrando, irmãos, a gente começou pela consumação, mas está tudo correlacionado. Mateus capítulo 16, vai ser o versículo 6. E depois a gente vai ler outro versículo, através desses versículos fique tudo claro para nós. Mateus 16, 6. Está dando para entender, irmãos? Se os irmãos não entenderem, a culpa é toda minha, tá? Mateus 16, 6. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Vamos ler de novo? E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Vamos abrir agora em Marcos 8, 15. Marcos capítulo 8, versículo 15. Marcos capítulo 8, versículo 15. Eu vou ler aqui. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, em Mateus 16, 6, que a gente acabou de ler, Jesus falando, vede, ou seja, uma exortação à vigilância. Vede, acautelai-vos, toma cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E agora Marcos 8,15, preveniu-os. Jesus está prevenindo, dizendo, vede, de novo, exortação à vigilância. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do Herodes. Então, nesses dois versículos aqui,
nós temos uma advertência direta de Jesus aos discípulos, dizendo: vede, acautelai-vos, vede, guardai-vos. Ver o quê? Se acautelar do quê? Se guardar do quê? O texto diz: do fermento. Fermento. Amados, o fermento nas Escrituras sempre está associado ao pecado, à maldade, à impureza. A mesma das rãs, que a gente acabou de falar. As rãs são animais impuros. O fermento também está associado à maldade e à impureza. O fermento também está associado com a corrupção. Paulo disse, o apóstolo Paulo, que um pouco, não é muito, um pouco de fermento leverda toda a massa. Na festa da Páscoa, o povo de Israel, e a festa dos pães ázimos, era proibido o fermento. O povo de Israel, irmãos, eles faziam um exame, eles faziam isso que Jesus acabou de falar. Eles viam, se acautelavam, guardavam de que em suas casas houvesse fermento. Eles vasculhavam a casa para ver se houvesse um pouquinho de fermento. E eles tiravam todo o fermento durante o período dessas festas. Então não podia haver fermento na casa dos israelitas. Eles tinham que lançar fora o fermento. Então as ofertas de manjares no povo de Israel, elas não podiam conter pães com fermento. Quando nós olhamos para dentro do tabernáculo, nós temos o lugar santo, o santo lugar. Lá dentro tem os pães da proposição. Esses são pães também sem fermento. Porque o fermento, ele torna algo inadequado para ser apresentado ao Senhor. Tudo aquilo que tem fermento se torna inadequado para o serviço do Senhor. E inviabiliza o serviço ao Senhor. Deus não tolera mistura. Deus não tolera a corrupção. Deus não tolera impureza porque Ele é um Deus puro. Então o fermento não é permitido. Então aqui nós temos mais 3 personagens, vamos dizer, 3 grupos de personagens aqui, nessas 2 advertências do Senhor. Os fariseus, saduceus e os herodianos. Vamos ver cada um também panoramicamente. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma das seitas religiosas e tinham mais adeptos, mais pessoas naqueles dias de Jesus. E eles tinham uma doutrina que, na aparência, aparentemente, era correta. Aparentemente, tá? Era correta. Eles criam em anjos, criam na ressurreição, criam no Messias que viria, mas não creram quando ele veio, né? E tinham até certa fé naquilo que eles ensinavam, mas eles depositavam a confiança deles, não nas Escrituras, mas nas tradições dos homens. Depositavam a sua confiança em formas externas, formatos externos, e na sua própria autoridade. Eles confiavam mais na própria autoridade deles do que nas das Escrituras. Esses eram os fariseus. Então, irmãos, quando a gente olha para os fariseus nas Escrituras, a gente sempre vê eles olhando os demais com um olhar altivo, de cima para baixo, com pena relacionada aos outros, com espírito de desprezo, e eles perseguiam todos que se aventuravam a diferir deles. Esses eram os fariseus. Jesus censura eles várias vezes. Irmãos, Mateus capítulo 23 é um capítulo clássico sobre isso. Jesus nesse capítulo ele fala, disse para as multidões e disse para os discípulos fazer e guardar. Está logo nos primeiros versículos. Jesus falou, olha, os fariseus estão aqui presentes, multidões, discípulos, façam e guardem tudo o que eles dizem. Mas não façam o que eles fazem. Porque eles dizem e não fazem. Eles não colocam por obra, não imitem as obras dos fariseus. Mas qual é o fermento dos fariseus? Jesus diz muito claramente em Lucas, capítulo 12, versículo 1. Lucas, capítulo 12, versículo 1. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, amados irmãos, essa é a primeira causa de apostasia de crentes nos nossos dias. Hipocrisia. E o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. E Ele sabe, como Deus Todo-Poderoso e Onipotente, se há esse tipo de fermento nas nossas vidas. Ele conhece. Ele sabe se há alguma forma de hipocrisia em nós. O Senhor sabe se nós temos dito em público, por exemplo, que a gente vai orar pelos irmãos e a gente não ora depois. Em público a gente fala, irmão, vou orar por você, se está passando essa dificuldade. Chega na nossa casa e a gente esquece. Não ora. Isso é hipocrisia. Ele sabe, o Senhor sabe, se em determinada medida nós temos sido atores, se nós atuamos nas reuniões, e se em casa nós somos outra pessoa. O Senhor conhece, Ele sabe. O Senhor sabe se a gente tem vivido vidas cristãs sem realidade. Ele sabe se a gente é como os fariseus, que diz e não faz. O Senhor, Ele sempre vai nos perguntar onde está depositada a nossa confiança. Não é que a nossa confiança está nos homens, no que os homens dizem, no que os homens fazem, em rituais, em formas exteriores, em métodos. Os fariseus eram assim. Nós também podemos ser. E quando a gente olha para os outros, quando você olha para o irmão do teu lado, como é que a gente olha eles? A gente olha de cima para baixo, como quem se acha superior aos irmãos, ou como a palavra diz, para considerar os outros superiores a nós. O Senhor sabe, se a gente se acha ao centro das coisas. Muitos de nós podemos se achar ao centro das coisas, rei da cocada preta, né? Tudo é para mim. Quando você está com os outros, você não consegue falar de outra coisa a não ser de você. A pessoa está conversando, você, então comigo é assim. Não, e sempre trazendo atenção para você. O Senhor nos guarde disso, de achar que nós somos o centro de todas as coisas, pois Cristo é o centro de todas as coisas. E Ele vai derrubar cada um que se acha o centro de todas as coisas. Ele é o centro de tudo. E em João, Evangelho de João, capítulo 8, o Senhor mostra de maneira muito clara, evidente, a gente está falando de correlação, de conexão. João capítulo 8. O Senhor Jesus deixa muito clara a conexão que há entre os fariseus e o dragão. A conexão fica muito evidente. Em João capítulo 8. É um capítulo grande, mas eu vou citar aqui o versículo 13. Os fariseus, eles não querem aceitar o testemunho de Jesus. Versículo 13 do capítulo 8, eles falam, você dá testemunho de ti mesmo, a gente não aceita o testemunho, não é verdadeiro não. O que Jesus responde para os fariseus ali? João 8,44. Jesus responde fazendo a associação deles com Satanás. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, quando Jesus fala para os fariseus, vós sois do diabo, vosso pai, ele está associando os fariseus ao dragão. A conexão está evidente aqui. E querem satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Nele não há verdade. Assim como não havia verdade nos fariseus. Quando ele profere mentira, o Senhor está falando aqui que assim como Satanás era, os fariseus também eram. Uma palavra dura, mas uma palavra verdadeira. Então os fariseus e o dragão andam de mãos dadas. Pois através das obras dos fariseus, os desejos do diabo eram satisfeitos, e não os desejos do Senhor. E nós podemos, amados, certamente nos perguntar, a nossa vida serve para satisfazer os desejos do Senhor? Ou serve para satisfazer os nossos desejos? O nosso deleite, satisfação que a gente está visando aqui,
Irmãos, a nossa vida aqui é curta. Moisés, Salmo 90, ele resume a vida humana em 70 anos, 80. Se você chegou a 80, é canseira. Moisés resume a vida humana a esse período. Nossa vida é curta. Para que a gente vai viver? Para satisfazer o desejo de quem? A gente está em treinamento aqui. A vida que vai vir futuramente, a vida verdadeira, é a vida que vai vir depois dessa. Essa vida aqui é um treino para nós. É um teste para nós. Então, nós podemos certamente também nos perguntar se a nossa vida serve para satisfazer os desejos do Senhor. Como nós temos nos engajados com os irmãos, nós temos amado os irmãos, nós temos amado as reuniões, nós temos visitado os irmãos. Tem irmãos com necessidade, toda a igreja tem irmãos com necessidade, com carências. E o Senhor quer levantar pastores, o Senhor quer levantar mestres, o Senhor quer levantar evangelistas, profetas. O Senhor tem encargo para nós, o Senhor fala na Escritura, procurai com zelo os dons. Irmãos, nós precisamos multiplicar os nossos talentos, o Senhor vai cobrar de nós naquele dia. O que nós estamos fazendo com o dom que Ele nos deu? Nós estamos enterrando. A nossa vida é para servir o Senhor. Irmãos, a nossa vida não é para servir o Senhor, nossa vida não tem sentido. É como o sal insípido que para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Você já viu um crente apostatado? É um crente que é pisado pelos homens. É um mau testemunho. Os homens blasfemam de Deus, porque eles veem esse mau testemunho de um crente lá fora. Os homens pisam. Eles estão injuriando o nome do Senhor por conta de um crente apostatado. E o Senhor nos chama para colocar brasas vivas. Tem um texto de Tiago que fala de se alguém salvar o seu irmão, seu irmão que está perecendo, o Senhor vai amontoar brasas vivas. E o amor cobre multidão de pecados. Então, assim, os fariseus, assim como Satanás, jamais se firmaram na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, nós também devemos sempre nos perguntar, irmãos, se nós nos firmamos na verdade, se a nossa vida tem se firmado na verdade, que é a palavra de Deus, ou se nós temos andado como meninos instáveis, agitados, correndo ao redor por todo vento de doutrina, inconstantes, ocasionais, soltos, irmãos soltos, sem compromisso, irmãos sem responsabilidade. Deus nos chama para uma vida de responsabilidade. A vida cristã não é só prazer. Nós temos prazer na casa do Senhor. Nós temos prazer nas comunhões e nas reuniões. Mas nós também fomos chamados para responsabilidades. O irmão que está do teu lado, você é responsável por ele. O irmão que você congrega, que Deus colocou na tua assembleia, você é responsável por ele. O Senhor vai te cobrar naquele dia. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Membros uns dos outros. Suporte uns para os outros. E da mentira, então, A mentira é considerada algo próprio do diabo e também dos fariseus. Todo hipócrita mente e mente muito, Que não haja esse fermento nas nossas casas, irmãos. E o Senhor nos dê esse senso de vigilância. Vigilemos em nossas casas. Que o Senhor nos ajude a vigiar. Fala do segundo grupo, vamos correr. Segundo grupo que o Senhor nos disse para nos acautelarmos do fermento são os saduceus. Mas quem eram os saduceus? Os saduceus, dizem os historiadores, que eles eram uma seita também dentro do judaísmo, nos dias de Jesus, com muito poder, influência e dinheiro. Quanto à doutrina, eles não criam em anjo, não criam em ressurreição e nem espírito algum. Conforme Atos 23, versículo 8. Atos 23 diz isso. Eles negavam o sobrenatural e para eles tudo era aqui e agora. E só pensavam no presente, usavam a religião para manter a sua influência política.
Esses eram os saduceus. Jesus repreende os saduceus em Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Jesus repreende eles, mostrando dois erros capitais deles. Errais, não conhecendo as Escrituras. Esse é o primeiro erro capital. Segundo erro capital dos saduceus. Errais, não conhecendo o poder de Deus. Esse é o segundo ponto, o segundo erro capital deles. Eles não conheciam as Escrituras, eram fracos biblicamente. E o segundo ponto é que eles desconheciam o poder de Deus. E pelo seu desconhecimento do poder de Deus, eles acreditavam que essas coisas não existiam. Irmãos, Deus cura ou não cura? Deus cura. Deus liberta. Deus ressuscita mortos. Ainda nos dias de hoje. Deus expulsa demônios. Deus faz coisas que se sobrepõem à ordem natural das coisas. O sobrenatural é natural para Deus e também é para nós. Pela fé nós dizemos isso. Então, só que os saduceus, por não ter visto nada, eles não acreditavam e tentavam desacreditar os outros que viam as coisas sobrenaturais. Eles tentavam desacreditar quem dizia o contrário. Pois bem, irmãos, o grupo dos saduceus, irmãos, é bem similar, fazendo a aplicação prática aqui, é bem similar ao que hoje é chamado de o crente liberal, o cristão liberal. O que é o cristão liberal? Você vai na igreja deles, é só obra social. Ele se recusa a acreditar em qualquer coisa que eles não tenham experimentado. Valorizam a ciência demais e não valorizam nada que eles não possam entender. Eles menosprezam a revelação bíblica. Alguns deles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém a Bíblia de Deus. Alguns deles dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Você conhece ou não conhece grupos assim, irmãos assim, que dizem isso? Se é que são irmãos de fato, ou se são de fato, são apostatados. Então evitam falar do sobrenatural, minimizam quem é Jesus, reduzindo Jesus a um mero exemplo, ou um revolucionário, um mestre da moral. E eles acreditam nos seus devaneios mentais que o novo nascimento pode ser alcançado através de filantropia, de filosofia humana, são indiferentes no coração, são céticos a milagres. Mas geralmente aquilo que eles chamam de igrejas, irmãos, está cheio para dedéu. Você olha a igreja desses cristãos liberais, estão bem cheias. Cheias de quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas. Eles incluem aquilo que Deus não inclui e excluem aquilo que Deus inclui. São tolerantes ao pecado. Esses são os cristãos liberais. Dão entretenimento para os jovens, cheio de entretenimento. A reunião dos jovens é só entretenimento. Música secular na hora do louvor. Ativismo religioso. Tentam desvalorizar as descobertas científicas, valorizar as descobertas científicas e mudam toda hora, né? As descobertas científicas mudam toda hora. A palavra de Deus, irmãos, ela não muda toda hora. Na verdade, ela não muda. Ela é imutável, ela é eterna, inerrante palavra de Deus. Suficiente palavra de Deus. Então, irmãos, esses líderes desses grupos secularistas, ceticistas, cristãos liberais, são líderes disfarçadamente apóstatas. Irmãos, a fé morreu nesses lugares. Não existe fé. Mas eles têm certo poder e influência na política. Se você for parar para analisar seriamente esses grupos, têm certo poder de influência na política, assim como os saduceus tinham nos tempos de Jesus. E esses grupos também são cheios de dinheiro financeiramente, para comprar as pessoas, para calar consciências, para manter pecados escondidos. Então, irmãos, agora como os saduceus têm correlação com o falso profeta? Os saduceus, no tempo de Jesus, eles apoiavam Roma e Herodes. Um poder secular, um braço secular.
para manter as suas posições de destaque, eles faziam de tudo, inclusive sacrificar a verdade. Eles estavam mais preocupados com o poder deles, com a influência deles e os lucros que eles iam ter com a verdade espiritual. Assim como os cristãos liberais são hoje. E sempre estão apoiando governos que são contrários à verdadeira fé. Não é verdade? Acho que é que eu posso falar de maneira aberta, né? Geralmente esses crentes liberais estão apoiando governos de esquerda. E o falso profeta, ele é alguém que se coloca como um representante do poder religioso. Manipula as pessoas da religião em favor do poder secular para que adorem um ímpio. Um líder político que persegue os verdadeiros santos. Esse é o anticristo. Irmãos, que o Senhor nos dê graça e nos ajude a vigiar para que também nós possamos ver se em nossas casas há esse tipo de fermento, há alguma tolerância de pecado em nossas vidas. Nós temos incluído coisas que Deus não inclui, temos excluído coisas que Deus inclui. O Senhor nos guarde disso. Agora, o último grupo que o Senhor diz para nós nos acautelarmos do fermento são os herodianos. Outra seita dentro do judaísmo, só que essa seita apoiava a dinastia de Herodes. Essa era a menos espiritual de todas. Houve 6 reis na nação de Israel, dessa dinastia, todos chamados de Herodes. O primeiro rei chamado Herodes foi chamado como Herodes o Grande. Ele fez grandes obras arquitetônicas em Israel. É aquele que mandou matar Jesus, né? Mandou matar todas as crianças, em Mateus 2. Então, eles ouviram através dos reis magos, o rei dos judeus chegou e nós vimos a sua estrela para adorá-lo. Opa, o rei dos judeus? Bom, se vocês lerem os livros históricos, falando desse Herodes o Grande, ele era um cara extremamente perturbado, ciumento ao extremo. E ele tinha medo de qualquer outro pretendente ao reino. Mandava matar até pessoas da família dele. Qualquer suspeita de pessoa que queria entrar no governo, ele mandava matar. Assim era o Herodes o Grande. Então ele mandou matar todos os infantes ali, todas as crianças, né? Esse é Herodes o Grande. Aí a gente teve também, o terceiro deles foi Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas, em um jogo político, que era o que importava para ele mandou matar João Batista. Os irmãos lembram da história? A garota dançou ali, pede o que você quiser, ainda que você peça a metade do meu reino, eu te dou. Aí sopraram no ouvido, pede a cabeça de João Batista, profeta de Deus. E ele mandou matar João Batista, por conta de um jogo político. Teve outro Herodes ainda, chamado Agripa I. Esse Herodes Agripa I, ele mandou perseguir os cristãos. Ali no livro de Atos, ele mandou prender Pedro, colocou Pedro no cárcere, mandou matar Tiago a fio de espada, discípulo direto do Senhor. E, irmãos, pasmem, ele aceitou, capítulo 12 de Atos, ele aceitou receber a adoração. Ele saiu com vestes ali douradas, né? O povo falou, olha, parece a voz de um Deus. E, irmãos, ele morreu de uma maneira sobrenatural. Deus mandou um anjo feri-lo na hora, porque ele não deu glória a Deus. Ele aceitou receber a adoração. Esse era Herodes, Agripa I. Então a dinastia de Herodes sempre foi uma dinastia ilegítima. Por que uma dinastia ilegítima? Porque eles não eram 100% judeus. O próprio povo de Israel, alguns não aceitavam a dinastia de Herodes. Ele era metade idumeu e metade judeu. Os idumeus eram uma nação vizinha de Israel. E a dinastia de Herodes foi um pior que o outro moralmente. Foram corruptos e só queriam saber de política. Herodes misturava política e religião para manter o poder, agradava os romanos e tentava manter uma fachada perante os judeus. Então, irmãos, vocês perceberam os paralelos aqui? Acho que os irmãos fizeram a associação, né? Os fariseus com o dragão e o espírito sai da boca do dragão. O segundo, os saduceus
e o falso profeta, o espírito que sai da boca do falso profeta. E agora o terceiro, os herodianos, com diretamente a besta, o anticristo, e o espírito que sai da boca do anticristo. Herodes era o poder político em Israel, assim como o anticristo será um dia o poder político no mundo todo. Herodes perseguiu a Jesus e os santos. O anticristo vai fazer o mesmo com a sua tirania nos tempos futuros. Herodes governava com apoio de Roma, submisso a Roma, um vassalo de Roma. O anticristo vai fazer o mesmo, vai governar sendo um vassalo do dragão, um vassalo de Satanás. Herodes aceitou a adoração e foi morto de uma maneira incomum. O anticristo também vai aceitar a adoração e também vai morrer de uma maneira incomum. O Senhor vai assoprar e com o sopro da sua boca ele vai matar o anticristo. Então, irmãos, quem são os crentes herodianos em nossos dias? Para que essa advertência fique clara para nós. Os crentes herodianos em nossos dias são aqueles que consideram a intriga política um meio adequado para promover os interesses do reino de Cristo. A intriga política, não, vamos fazer intriga política. Você abre a internet, está cheio aí. Cheio de crente se envolvendo com a política. Não, vou defender aqui o reino de Cristo. Vamos defender no braço o reino de Cristo. Esses são os crentes herodianos dos nossos dias. Se importam demais, se importam tanto com as questões terrenas, que muitas vezes são encontrados considerando as questões políticas do dia a dia, a política do dia. Não, viu o que fulano fez, viu o que ciclano fez na política, como mais importante do que os assuntos do reino celestial. Esses são os crentes herodianos. Foram persuadidos a viver nesse estado de espírito por uma falsa teologia, que muitas vezes eles nem conhecem, que diz que o reino de Cristo é aqui e agora. O reino de Cristo é aqui e agora. E não vai haver um reino futuro. Jesus não vai reinar em Jerusalém. Não vai haver um milênio. É isso que está por trás desses crentes de nossos dias. E acham que as nossas ações no presente aqui vão transformar esse mundo no reino de Deus. E que a gente pode conter aquilo que está profetizado na Bíblia, que isso não vai acontecer. Se a gente, na força do nosso braço, politicamente, se a gente se levantar como um braço armado cristão, a gente vai conseguir tornar esse mundo o reino de Cristo. Então, irmãos, o que a Escritura diz para nós? O mundo vai de mal a pior. Essa terra está entesourada para fogo. Os elementos abrasados se desfarão. Nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita justiça. Irmãos, habita a justiça no mundo de hoje? Não habita. E é por isso que nós aguardamos o mundo futuro, nos quais habita a justiça. Claro que isso não exime de nós sermos justos hoje. Eu não estou falando isso, tá? Nós podemos ter uma posição política sem dúvida alguma, mas isso não é não pode ser a prioridade dos nossos corações. Porque tem muito crente sendo enganado, irmão. Falar abertamente aqui. Tem muito crente sendo enganado por Trump, por Elon Musk, por Bolsonaro. Achando que se a gente simplesmente agir politicamente, nós vamos tornar esse mundo o reino de Deus. É isso que está por trás desse movimento político. Bem como de todos os movimentos políticos. O texto que nós lemos, a Batalha de Armagedon. Então, irmãos, nós não vamos melhorar esse mundo. Que você pode melhorar a sua comunidade, que você pode melhorar o irmão que está do seu lado. Você pode trazer salvação a outras pessoas. Mas nós não vamos melhorar esse mundo não vai melhorar por uma ação política nossa. O mundo jaz no maligno. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Então, tem havido, irmãos, nos nossos dias, um movimento político no mundo por parte da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Que fique claro. O movimento político conservador, quem está por trás dele é a Igreja Católica Apostólica Romana. Se você for parar para estudar a fundo, você vai saber que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Junto de políticos de linha conservadora. E por mais que muitos deles prezem pela moral, sim,
prezem pelo belo, pelos valores clássicos, pelos bons costumes e etc., o que está por trás desse movimento é a prostituta de Apocalipse 17. É a mulher montada na besta. A besta, por mais que seja o anticristo, ela também significa um império. Ela também significa um poder político. Até que o anticristo apareça, existe uma mulher, que é um sistema religioso, isso é Apocalipse 17, não dá para entrar, se os irmãos quiserem estudar particularmente, os irmãos estudem, mas até que o anticristo apareça no mundo, quem vai estar dando as coordenadas é essa prostituta de Apocalipse 17. Essa mulher está montada na besta. E aí, quando o anticristo surgir, de fato, ele mesmo vai destruir essa mulher, num tempo futuro. Então, irmãos, essa mulher montada na besta está por trás desse movimento. O problema dessa mulher é que ela persegue os verdadeiros crentes, e sempre perseguiu. E se nós formos estudar a história da igreja, nós vamos ver que o fermento de Herodes foi que tornou aquilo que em Roma se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana. Política associada com religião. Constantino, imperador. Ela se chama romana por quê? Por conta do Império Romano. Então, se nós formos ver as Escrituras e olhar a história da igreja, nós vamos perceber que isso que nós vemos aí hoje, Igreja Católica Apostólica Romana, é fruto de fermento de Herodes. Política associada à religião. E, irmãos, por que isso é importante para nós? Porque, irmãos, tem muito evangélico envolvido demais nisso. Demais. Perdendo o rumo, deixando de congregar, colocando rosário em casa. Abandonando a sua congregação e indo para o que eles chamam de nave-mãe. E frequentando a igreja católica. Tem havido um movimento. Saindo crentes da igreja protestante, óbvio, crentes que já não estão firmados na verdade, e estão indo para lá. Por quê, irmãos? Porque eles querem agir com a força do braço e tornar esse mundo o reino de Cristo. Na força do próprio braço. Então, irmãos, por mais que haja protestantes junto desse movimento, majoritariamente esse movimento é católico. Os mesmos que fizeram as cruzadas. Para que eles fizeram as cruzadas? Porque a visão deles é que eles são os responsáveis por trazer o reino de Cristo aqui nessa terra. E eles perseguem todos aqueles que são os verdadeiros crentes que não são de acordo com a igreja deles. E, irmãos, eles nunca abandonaram esse intento de um império cristão católico. A teologia deles é pós-milenista. Então, irmãos, você, meu irmão, verdadeiro crente em Cristo, se isso acontecer, e pelo que as profecias dizem, parece que vai acontecer, e pelo cenário político parece que vai acontecer, porque os conservadores estão ganhando cada vez mais. Não estou falando para ninguém para o outro lado, tá? De jeito nenhum. Vamos preservar os bons costumes, os bons valores, mas vamos ficar atentos, vamos ter discernimento espiritual. Se isso acontecer no mundo, se prepare, porque você e eu vamos ser perseguidos por aqueles ditos conservadores. Eu e você vamos ser perseguidos por eles. Porque para eles, toda a igreja protestante é considerada progressismo. Para eles, toda a igreja protestante é considerada esquerdismo. Porque tem que estar dentro da igreja deles. Para eles, conservadorismo é só quem está dentro de lá. Então, irmãos, a teologia deles diz que Cristo reina somente através da igreja católica apostólica romana. Então, qualquer obstáculo à igreja deles é um obstáculo ao reino de Cristo. Vocês lembram? Houve Inquisição. Será que nós estamos próximos de uma nova? Versículo 14 e 15 de Apocalipse 16, para a gente concluir. Vou falar rapidamente. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja essa vergonha.
Irmãos, por trás de todo o movimento religioso do mundo e todo o movimento político no mundo, há espíritos por trás se movimentando. Espíritos de demônios. E o versículo 15, irmãos, é o encorajamento do nosso Senhor para nós. São palavras dele mesmo. Aquele que não pode mentir, ele diz que vem. E vem como ladrão. Ele vai vir de surpresa. Feliz, bem-aventurado aquele que vigia. Aquele que está espiritualmente atento, discernindo, preparado, com as suas candeias acesas. Irmãos, nós precisamos vigiar para ver se há algum tipo de fermento em nossas casas. Guardar as nossas vestes. O que é guardar a veste? A veste na Escritura sempre significa algo que pode se sujar, perder a pureza. Representa o nosso estado espiritual e o apelo do Senhor que nós não percamos a pureza. A hipocrisia, a incredulidade e a política, o envolvimento com essas coisas, podem nos fazer perder a pureza, podem sujar as nossas vestes, podem nos fermentar. As vestes também significam os atos de justiça dos santos. Que o Senhor nos encontre fazendo assim, como aqueles servos vigilantes. Irmãos, e o texto diz que aquele que não guardar suas vestes vai andar nu e terá suas vergonhas vistas. O Senhor nos guarde. Vamos orar. Senhor, obrigado por cada advertência que vem da tua parte, Senhor. Nós somos a tua igreja, nós somos teus, comprados, Senhor, por sangue, comprados como um precioso sangue. Nossa redenção não foi comprada por ouro e prata, mas foi comprada por esse sangue. É uma redenção que custou muito para o Senhor. O Senhor leva-nos a valorizar, Senhor, valorizar a nossa redenção, valorizar a nossa tão grande salvação, não sermos negligentes ao chamado que o Senhor nos fez, vivendo vidas terrenas para os interesses terrenos. Leva-nos a olhar para as coisas do alto, Senhor. Nos encoraja para vigiar, Senhor. Leva-nos a olhar se nas nossas casas há fermento e nos leva a tirar o fermento das nossas casas. Livra-nos, Senhor, da hipocrisia. Livra-nos, Senhor, da incredulidade. Livra-nos, Senhor, de vivermos vidas centradas na política. Senhor, nossa vida é para o teu reino, Senhor. Nós cremos naquilo que a tua palavra diz. Leva-nos a firmar-nos na verdade, Senhor, pois as nossas vidas são tuas. Fomos comprados por preço. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém.